Para nossa reflexão inicial, vamos ouvir a palavra de Deus e, em seguida, uniremos nossas vozes em oração. No mundo atual, conforto e conveniência se tornaram quase indispensáveis. Fomos moldados a esperar que tudo aconteça de forma rápida, sem esforço e com a menor resistência possível. Preferimos que as coisas sejam simples, previsíveis e ordenadas. Fugimos do desconforto a qualquer custo, e qualquer obstáculo, atraso ou dificuldade pode ser visto como um transtorno ou até mesmo um fracasso pessoal. No entanto, a vida não foi planejada para ser isenta de desafios, e Deus jamais prometeu que nossa jornada de fé seria fácil. Ele, contudo, prometeu estar conosco em cada passo. De vez em quando, a vida nos apresentará momentos que abalarão nossa serenidade, que estenderão nossa paciência e que testarão nossa índole. E esses testes nem sempre se manifestam como desafios óbvios, às vezes, eles vêm disfarçados em situações rotineiras. Um emprego exaustivo, um vizinho complicado, um filho que não obedece, um amigo que o trai, uma espera longa que parece não ter fim. Esses não são eventos aleatórios. Eles são testes para sua fé, para o seu amor, seu autocontrole e sua disposição de permanecer fiel mesmo quando as coisas não saem como você planejou. Por vezes, o teste não é sobre sua capacidade de aguentar, mas sobre a pessoa que você se torna no processo. Nem sempre é para provar sua força, mas para refinar seu coração. Para muitos, a ideia de que Deus permitiria esses testes pode parecer inquietante. Ele não é um Deus de bondade? Por que um pai amoroso permitiria que seus filhos passassem por sofrimento? Por que ele simplesmente não nos abençoa sem todas essas provações? A resposta é esta: Deus está mais interessado na sua transformação do que no seu conforto passageiro. Ele vê a sua vida em sua totalidade, não apenas o momento atual. E, como um pai sábio ou um refinador habilidoso, ele sabe que, sem testes, permaneceríamos espiritualmente imaturos e frágeis. Tiago 1, versículos 2 e 3 faz uma afirmação ousada: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Isso pode parecer contraditório para nós. Alegria em meio às provações. Como algo doloroso pode trazer alegria? Mas Tiago não nos instrui a gostar do sofrimento. Ele nos encoraja a compreender o que o sofrimento está gerando em nós. Ele está cultivando algo eterno: perseverança, resiliência e uma fé que não pode ser abalada pelas adversidades da vida. Provérbios 17, versículo 3 nos oferece uma imagem poderosa do porquê isso é necessário. O fogo prova a pureza da prata e do ouro, mas o Senhor prova o coração. Você não purifica o ouro com água, mas sim com fogo. O calor intenso faz com que as impurezas subam à superfície para que possam ser removidas. Da mesma forma, o fogo das provações muitas vezes revela o que está oculto em nós: nossos medos, orgulho, apegos, amargura, para que Deus possa removê-los e nos tornar mais semelhantes a Cristo. Se o ouro precisa do fogo para ser refinado, nosso coração também precisa ser testado para ser purificado. Muitas vezes presumimos que, se algo é desconfortável ou difícil, não pode ser vontade de Deus. Mas isso nem sempre é verdade. Às vezes, o que parece um contratempo é, na verdade, uma preparação para nosso crescimento. Às vezes, o que parece um ataque é um convite a uma intimidade mais profunda com Deus. E, às vezes, a dor que você sente é a pressão que Deus está usando para moldá-lo até que você reflita seu caráter de forma mais completa. As provações que Deus permite não são para destruí-lo, mas para completá-lo. Tiago continua no versículo 4. E a perseverança deve ter a sua obra completa, a fim de que vocês sejam maduros e completos, sem lhes faltar coisa alguma. Em outras palavras, não fuja do processo. Não interrompa a obra de Deus simplesmente porque ela é desconfortável. Há um propósito na pressão. Cada provação que você enfrenta é uma ferramenta nas mãos de um Deus amoroso que o está moldando para algo maior. É através das provações que crescemos de crentes superficiais para discípulos maduros. É na tempestade que aprendemos a nos apegar a Jesus. É na sala de espera que cultivamos a paciência. É na traição que aprendemos o perdão. É na fraqueza que aprendemos a dependência. E é no fogo que nossa fé é refinada. É por isso que a nossa perspectiva é tão importante. Se você encarar cada dificuldade como uma maldição, viverá em amargura. Mas se a enxergar como uma sala de aula, um fogo purificador, um momento em que Deus está construindo você, então será capaz de atravessar até mesmo as estações mais difíceis com esperança.
Tiago 1, versículo 12 nos dá esta promessa: Bem-aventurado o homem que persevera na provação, porque, depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Há uma recompensa para aqueles que perseveram, não apenas na eternidade, mas já aqui. A cada teste superado, sua fé se torna mais concreta. Sua paz se aprofunda e sua confiança em Deus se fortalece. Cada teste que você supera com Jesus se torna uma história de sua bondade. Cada período que você atravessa mantendo a fé se torna uma prova de que seu Deus é fiel. Mesmo quando você não se sente forte, mesmo quando mal consegue continuar, Ele vê sua perseverança. Ele honra a sua fé. E Ele jamais permitirá que sua dor seja em vão. Portanto, não descarte o teste. Abrace o processo. Permita que o fogo o refine. Deixe a tempestade aproximá-lo de Jesus. Deixe cada dificuldade aprofundar suas raízes na palavra de Deus. Porque o objetivo final não é apenas que você esteja confortável. É que você se torne como Cristo. Que reflita seu amor, carregue sua paz, suporte com sua força, e brilhe com sua glória. E se isso significa caminhar pelo vale, passar pelo fogo, ser testado repetidamente, que assim seja. Porque você não caminha sozinho. Aquele que o prova é também aquele que o fortalece. Ele o sustentará e você sairá mais forte, mais puro e mais radiante do que nunca. Você pertence a Ele, e Ele é fiel, até mesmo em meio ao fogo. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso e cheio de graça, Tu és abundante em compaixão. Tua misericórdia vai além de minhas falhas, e Tua bondade me encontra exatamente onde estou. Tu não és apenas o salvador da minha alma, mas também o refinador do meu coração. Tu me amas demais para me deixar como estou. Por isso, mesmo quando testas a minha fé, eu confiarei que não é para me ferir, mas para me moldar na pessoa que Tu me criaste para ser. Senhor, em um mundo que valoriza a facilidade e o conforto, confesso quantas vezes resisti a tudo que me parecia desconfortável. Pensei que a paz era quando tudo ia do meu jeito, e que as dificuldades significavam Tua ausência. Mas agora eu vejo, Tu estás tão presente no fogo quanto estás na calmaria. Tu trabalhas no alongamento, no abalo, nas estações que testam o que há dentro de mim. Por isso, eu me rendo ao processo. Purifica-me de cada pensamento impuro, Senhor. Lava-me do pecado que escondi. Arranca de mim todo orgulho, egoísmo e incredulidade. Como o ouro purificado pelo fogo, peço que refines meu coração até que ele reflita Teu caráter. Eu sei, Deus, que essas provações não são sem sentido. Não são punições, mas ferramentas em Tuas mãos para gerar algo eterno em mim. Se é paciência que queres cultivar, que assim seja, Senhor. Se é humildade, perseverança ou domínio próprio, que a provação cumpra seu propósito em minha vida. Não orarei apenas para que a provação termine, mas para que meu coração seja transformado por ela. Quando o calor da prova vier, que eu não murmure nem reclame. Que eu não compare minha vida com a dos outros, nem me torne amargo na espera. Mas que eu fixe meus olhos em Ti, Jesus, o autor e consumador da minha fé. Dá-me graça para atravessar o fogo com alegria, sabendo que a prova da minha fé produz perseverança. Que meus lábios Te louvem mesmo quando meu coração estiver doendo. Que a minha alma se lembre de que Tu és bom, mesmo quando o caminho é difícil. Como Tiago me lembra, a prova da minha fé está produzindo algo que eu não alcançaria no conforto. Maturidade espiritual, uma fé que perdura, uma fé que não se abala pelos ventos da vida, uma fé que se apega a Ti não pelo que dás, mas por quem Tu és. E, Senhor, que minha vida esteja firmada em Tua palavra. Em 1 Coríntios 15, versículo 58, Tu me chamas a ser firme, constante, sempre abundante em Tua obra, sabendo que no Senhor meu trabalho não é em vão. Por isso, quando o milagre não vier no meu tempo, que a minha fé permaneça firme. Quando minhas orações parecerem não respondidas, que eu continue a Te adorar. Mesmo que nada mude por fora, que eu seja achado fiel por dentro. Espírito Santo, ajuda-me a não construir uma fé que só permanece quando a vida está fácil. Ajuda-me a permanecer firme quando a tempestade estiver forte. Que eu seja alguém que não apenas Te louva na vitória, mas se apega a Ti no vale. Quando tudo parecer estar desmoronando, que a minha alma declare: Jesus ainda é suficiente. Quando eu não entender os porquês da vida, que minha primeira resposta seja correr para os Teus braços. Lembra-me, Senhor, que essas provações são passageiras. Como está escrito em Romanos 8, versículo 18, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada.
Esta vida não é o fim da história. Há uma alegria eterna adiante, uma coroa da vida prometida aos que perseveram. Por isso, ajuda-me a não desistir de fazer o bem. Ajuda-me a continuar, a crer, a permanecer firme. Senhor, examina meu coração. Sonda meus pensamentos, minhas intenções, minhas motivações. Se houver algo em mim que não te agrada, revela e remove. Que eu seja um crente não só em palavras, mas em vida. Que meu caminhar corresponda ao meu falar. Que meu coração seja puro, minhas mãos limpas e meu espírito humilde diante de ti. Ensina-me a viver com integridade, a orar em segredo, a amar mesmo quando custa algo. Faz crescer em mim a força silenciosa que vem do conhecimento de que pertenço a ti. Uma força que não precisa de aplausos. Uma alegria que não depende das circunstâncias. Uma paz que excede todo o entendimento. Obrigado, Senhor, por nunca me deixares sozinho no fogo. Obrigado por seres a voz suave na tempestade, o pastor que me guia pelo vale, o quarto homem na fornalha. Obrigado porque a minha fé não está na minha própria força, mas naquele que sustenta todas as coisas. Eu te bendigo, Jesus. Eu te louvo por quem tu és. No poderoso e precioso nome de Jesus eu oro. Amém. Se esta mensagem foi significativa para você, por favor, compartilhe este vídeo para que ele possa abençoar a vida de outras pessoas. E para que você não perca os próximos conteúdos, inscreva-se no canal e ative o sino.